Boa tarde, meus amigos. Hoje, dia 21 de março de 2022, mais uma vez aqui para compartilhar um vídeo, esse rapidinho, só para responder uma pergunta de um inscrito do canal. E ele fez essa pergunta aqui, ó, dá uma olhada. Como responder essa pergunta de acordo com o que as escrituras nos mostram? Primeiro, a gente precisa entender que jamais uma igreja deve ser avaliada biblicamente por milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Ainda que chova milagre, esse não é o parâmetro para nós avaliarmos se esse lugar Deus habita e se é Deus que está produzindo esses milagres. Deixa eu falar uma coisa para você, Bernardo Amorim. No capítulo 24 de Mateus, no sermão profético sobre o princípio das dores e sobre o cuidado que nós deveríamos tomar, Jesus nos dá muitas advertências. Ele fala exatamente o que aconteceria nos últimos tempos, exatamente os tempos que nós temos vivido. Nós ouvimos falar e esperamos o surgimento do anticristo. Isso é bíblico. Porém, o espírito do anticristo já habita entre nós, ou já vive entre nós e tem produzido muitas coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Capítulo 24 de Mateus é o sermão profético, mas eu vou me apegar a um versículo para responder a sua pergunta. Mateus 24 diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Aqui já responde a sua pergunta. Mas vamos lá, vamos tentar dar alguns exemplos práticos. Essas igrejas, tudo que elas fazem é convidar as pessoas de acordo com os problemas nos quais elas estão vivendo. Então, o chamado, principalmente nas mídias e na televisão, é justamente o seguinte: você que está sofrendo, você que tem um problema, você que perdeu tudo, vem para cá porque nós vamos te ensinar o passo a passo da fé e a sua vida vai mudar. Algumas pessoas chegam nesse lugar e as suas vidas mudam. Eu não sei explicar por quê. Eu acredito que talvez pelos seus esforços, talvez pelas suas qualificações, talvez porque canalizaram essa palavra positiva, e aqui não a palavra de Deus, mas um discurso de coach, né? De que, olha, tá difícil, mas vai mudar, não desista, continue. Só que espiritualizaram essas palestras motivacionais. Então, como responder a questão dos milagres? E ele pergunta, é possível que Deus utilize esses lugares? Então, aqui eu já te responderia. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, quando a gente fala de grandes sinais e prodígios, eu não preciso desenhar. Então, seriam milagres espetaculares. Como nós esperamos, né? O surgimento do anticristo, o espírito dele já paira sobre aqui. E muitas das coisas que têm acontecido no mundo já é influência do anticristo. Só que o espírito dele, ou seja, tudo que está sendo formado, tudo que está sendo desconstruído com relação à questão do cristianismo, né? Então, com todas essas ideologias que têm nascido nos dias de hoje, então isso já é o espírito do anticristo, preparando exatamente o momento que ele vai se autoproclamar. Então, a gente acredita que sim, essas igrejas, principalmente as neopentecostais, ela vive desses milagres. Ela acaba banalizando o milagre. Então, a gente vê, mas não quer dizer que seja Deus operando ou Deus agindo através dela. O que eu acredito com relação a essas igrejas? Que elas sejam uma porta de entrada para o reino de Deus, uma vez que as pessoas cheguem lá, e se ela é uma pessoa que está desejosa de conhecer a Deus, ela chega neste lugar, ela ouve aquela palavra e ela vai conferir na Bíblia, na palavra de Deus,
Automaticamente, se ela é uma pessoa que deseja conhecer a Deus, ali é só uma porta de entrada para o evangelho. Só que ela vai perceber que naquele lugar não se prega o evangelho. Quanto aos milagres, ainda que chova milagres, ainda que tenha 100, 200, 300 milagres por dia em determinada denominação, igreja, esse nunca deve ser o nosso parâmetro de avaliarmos se aquele lugar Deus habita, se Deus está ali. Mas como a gente deve identificar realmente se uma igreja é de Deus, se Deus está ali, se a direção daquela igreja, daquele culto é de direção de Deus? A gente precisa avaliar algumas coisas. Primeiro, o estilo de vida da pessoa, a forma piedosa que essa pessoa vive. E mais do que o estilo de vida e uma vida piedosa, é uma vida de santidade, uma vida de santificação. Ela não é, embora seja uma pessoa que esteja no mundo, o mundo já não habita mais nela. Ela está no mundo, mas as coisas do mundo não têm mais influência sobre ela. Então ela consegue vencer o pecado, ela consegue ter uma vida de santificação, de santidade, e é isso que você deve avaliar. Não é avaliar os milagres, mas é avaliar o caráter, a santidade e a vida, a vida devocional, a vida piedosa, de como ela trata as pessoas, principalmente as pessoas que não pode dar nada para ela. Talvez pessoas problemáticas, de como ela trata essas pessoas problemáticas, pessoas talvez que vivem às margens, marginalizadas, e aqui eu não estou falando de bandidos, mas pessoas que vivem às margens até mesmo da palavra, do evangelho, de como ela trata essas pessoas, de como é a postura e a conduta dela para com essas pessoas, a forma piedosa, a forma com que ela exorta essa pessoa, mas exortar em amor, e não as exortar apontando tão somente o pecado dela, mas como essa pessoa apresenta Jesus para essa pessoa, para que ela viva uma vida diferente do que ela tem vivido. Então, é possível sim que milagres ocorram aos montes nesses lugares, mas não quer dizer que sejam produzidos por Deus. Como aqui está falando, surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Talvez como eu falei, essas denominações ou essas instituições chamadas de igrejas evangélicas, talvez seja uma porta de entrada onde Deus vai operar e vai salvar essas pessoas. Mas essas pessoas permanecerem dentro deste lugar, aí eu já não vejo ela como uma pessoa inocente. Porque como eu posso ser inocente eu tendo o manual de vida, que é a Bíblia, a palavra de Deus, e eu conferir a Bíblia e ver que o que está sendo pregado naquele lugar não condiz com a palavra de Deus, permanecer naquele lugar, autenticando como ali é o lugar que Deus habita? É incoerente. Ou seja, essas pessoas permanecem nesses lugares porque a Bíblia não é o manual de vida delas. Elas seguem a Bíblia pelo que os outros falam e não pelo que ela tem de experiência e vida devocional com Deus. Então, não avalie uma instituição, uma igreja, pelos milagres, mas pela vida piedosa, pela vida de santidade da pessoa, como ela lida com o pecado, como ela lida com os pecadores e como ela reflete Jesus para essas pessoas. Essa sim deve ser a forma que você vai avaliar a pessoa e a igreja na qual ela frequenta. Pela vida piedosa, pela vida de santidade e santificação. Ela não vai ser uma pessoa perfeita, mas ela não é uma pessoa refém e escrava do pecado. Não é uma pessoa explosiva, que vive explodindo, que não tem paciência. Antes, pelo contrário, ela é dominada pelo Espírito e o Espírito Santo de Deus. Então, essa sim deve ser a forma pela qual você deve avaliar o trabalho de uma instituição, uma igreja. Lógico, eu acredito em milagres, mas eu não acredito que esses milagres que acontecem nesses lugares seja proveniente de Deus, seja para a glória de Deus. E lembre-se, quando acontece um milagre, muitas vezes aquele canal, aquela pessoa que está, de certa forma, sendo instrumento nas mãos de Deus para curar, para libertar aquela pessoa, ele é tão refém do engano quanto aquela pessoa que está recebendo.
Eu não vou citar nomes porque aqui não compete para mim falar de caráter, mas houve um bispo recente saído da Universal que saiu porque se relacionava com prostitutas e várias prostitutas. Esse bispo, muitas vezes, ele estava em cima do altar da instituição, pegando pessoas incorporadas, endemoniadas, como é falado lá na Universal, expulsando o diabo. Só que ele estava saindo com prostituta. E ali a pessoa estava sendo liberta, estava sendo curada em nome de Jesus. Aí eu te pergunto o seguinte: quando ele acha que ainda está sendo um instrumento, sendo um instrumento nas mãos de Deus, mesmo vivendo uma vida de pecado, ele está vivendo uma vida de pecado e está ali achando que é instrumento nas mãos de Deus. Se ele vê aquele milagre acontecendo, é como se Deus estivesse autenticando a fé dele. Não a postura e o caráter dele, mas Deus ainda está aprovando a fé dele, porque ele está sendo um instrumento para libertar e para curar. Só que lembre-se, o diabo ele é astuto e sagaz. Então ele consegue enganar tanto esse bispo como aquela pessoa que recebeu o milagre. Então tome cuidado com a questão do milagre. Não se apegue ao milagre, mas como eu falei, um coração transformado, um caráter transformado, uma vida piedosa, como ela ama o seu próximo, como ela reflete a Jesus e como ela vive uma vida devocional e uma vida de santidade. Então tem alguns elementos que você vai avaliar a postura, a conduta e o estilo de vida dela para dizer, essa pessoa é de Deus e talvez a igreja na qual ela frequenta ensina o verdadeiro evangelho. Então eu espero, Bernardo Amorim, que você tenha conseguido entender. E ainda, Deus, ele usa quem ele quer, como quer. Ele não precisa da justificativa. Deus utilizou uma mula, Deus utilizou um peixe, Deus utilizou pecadores. Mas o fato de Deus usar pecadores não quer dizer que Deus ele autentique a vida e a forma de viver daquela pessoa. Então, essas igrejas elas são porta de entrada para as pessoas que de fato desejam a Deus. Como eles estão na mídia, é muito mais fácil as pessoas terem informação de igreja através desses canais que eles entram, mas daí a pessoa ficar lá anos e anos e anos, eu não acredito. Eu, particularmente, só saí da Universal quando eu passei não mais a ouvir a palavra tão somente do que eles falavam, e aqui a palavra que estava na Bíblia, mas quando eu comecei a ter intimidade com essa palavra, ela transformou o meu caráter e eu vi que naquele lugar, ou seja, na instituição universal, eles usurpavam a glória de Deus e levavam as pessoas a uma vida de legalismo, e essas pessoas estavam decaídas da graça de Deus. Então, que esse vídeo possa responder a sua pergunta e que Deus abençoe a cada um aí do outro lado. Pessoal, continua se inscrevendo no nosso canal. Dá essa força pra gente, tá bom? Deus abençoe e até uma próxima.